Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reúne mais uma vez nessa noite de quinta-feira, noite de reflexão familiar. Mais uma vez estamos aqui reunidos e pedimos a presença do Espírito Santo já no início desse encontro, por essa música que nós cantamos, pedindo para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso favor, venha em nossa fraqueza, porque somos humanos e o plano de Deus para nós é algo espetacular, mas somente pela ação do Espírito Santo é que nós podemos compreender quais são os planos de Deus para nós. Por isso, no início desse encontro, te pedimos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, que venha ao nosso encontro, venha ao encontro de todas as pessoas que nesse momento acompanham essa transmissão, para que nós possamos, através daquilo que for partilhado, daquilo que for falado nessa noite, nossa, humana, mas que venha pela Tua ação, Senhor, que venha do Teu coração, que seja o Teu desejo sendo concretizado aqui na terra, no meio de nós, através desse encontro, através desta noite de reflexão. Mais uma vez quero saudar você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse momento, nessa transmissão. Quinta-feira é noite de reflexão familiar aqui pela página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu sou Fabrício, sou casado com a Larissa, temos 2 filhos, Ana Carolina, Luiz Eduardo, e nós somos da Pastoral da Família, da paróquia, e também servimos na Arquidiocese de Botucatu. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo ainda de pandemia, um tempo ainda de escuridão ou de trevas, como vai dizer a Familiares Consórcio, documento de São João Paulo II, mas também um tempo onde nós estamos nos reaprendendo, reinventando, né? Estamos buscando novas alternativas de evangelização. E esse é o objetivo dessa página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do nosso pároco, o Padre Milton. É o desejo de que, através desse meio de transmissão, de comunicação, a gente possa chegar até você, possa chegar a todas as famílias. Nosso objetivo aqui é falar sobre família, refletir um pouco sobre família. Um assunto tão importante, um assunto tão delicado, um assunto que é tão falado nos dias de hoje, mas quando falamos pelo lado das mídias, a família tem sido atacada, tem sido agredida, tem sido muitas vezes ferida pelas palavras e pelas ações de nossos governantes, de tudo aquilo que as pessoas têm tentado, ou em alguns casos até imposto com relação à família. Mas nós estamos aqui para dizer, estamos aqui para dentro do plano de Deus, né, dizer dentro dessa reflexão de quinta-feira que a família de fato é plano de Deus, a família é desejo de Deus e Deus tem algo muito especial para nós por meio da família. Tanto que já na semana passada eu comecei a falar um pouquinho sobre a Carta Apostólica que foi publicada na semana passada, no dia 8, né, dia 8 de dezembro, foi publicado no dia da Imaculada Conceição, uma carta apostólica pelo nosso Papa Francisco, que hoje também celebra o seu aniversário. Então, que Deus possa continuar conduzindo o nosso pastor, né, o sucessor de Pedro, aquele a qual o Senhor lhe confiou a chave do céu e lhe disse tudo o que fosse ligado aqui seria ligado lá, o que fosse desligado aqui seria desligado lá. Que Deus possa então abençoar, que Deus possa continuar conduzindo pela ação do Espírito Santo esse Santo Padre que é o nosso pastor e que é um defensor da família. Então, na semana passada, no dia 8 de dezembro, a Igreja celebrou o dia da Imaculada Conceição de Maria e é um dia também que a Igreja no Brasil celebra o Dia Nacional da Família. Então tem várias datas durante o ano que a Igreja dedica à família. É muito conhecido por todos, né? Acontece em todas as paróquias no Brasil, por exemplo,
a Semana Nacional da Família, que é uma semana que acontece em agosto, iniciando sempre no Dia dos Pais. É uma semana, então, dedicada à família, né, aqui no Brasil, Semana Nacional da Família. Mas temos também outros dias dedicados à família, como no dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, aí já uma celebração a nível mundial. Temos, por exemplo, no dia 8 de dezembro, o Dia Nacional da Família, então é um dia dedicado aqui. Mas temos o dia também da valorização da família, temos a festa da Sagrada Família, logo mais em dezembro, né, no finalzinho agora do ano, a última celebração, né, do ano é da festa da Sagrada Família. Então são várias datas que a Igreja nos propõe para celebrarmos, meditarmos e refletirmos sobre a família. E dia 8 de dezembro, então, dia da Imaculada Conceição, também Dia Nacional da Família, Papa Francisco publicou uma carta apostólica. Um documento que foi elaborado e publicado pelo Papa Francisco e chega a todo mundo, né? E todos nós podemos ter acesso a essa carta, como eu tive, por exemplo, por meio de sites, né, católicos, do Vaticano, em grupos também de WhatsApp, né, católico. Nós tivemos acesso a essa carta apostólica que foi publicada no dia 8. E essa carta apostólica é uma carta que ela foi feita, né, editada pelo Papa Francisco a respeito dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. São José, padroeiro universal da Igreja, assim dedicado a 150 anos, tá? E aqui eu tenho a imagem da Sagrada Família, onde tem a figura de São José, hoje também aqui na estampa da minha camiseta também, da Sagrada Família, mas aqui em destaque a figura de São José. E Papa Francisco, então, nesse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, um tempo de tantas incertezas, mas um tempo de esperança, sobretudo nesse tempo do Advento que nós estamos vivendo também na Igreja, que é um tempo de esperança, é um tempo de espera do Senhor Jesus, que veio e que vem. Então, nesse tempo de espera, Papa Francisco nos dá esse presente, que é essa carta apostólica, por conta desse aniversário de 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Já na semana passada, dentro da carta, eu fui lendo alguns tópicos, né, dessa carta, e já na semana passada a gente percebia, dentro do escrito do Papa Francisco, ele elevando, né, São José naquilo que a Igreja o reconhece como o santo que, abaixo da Virgem Maria, ocupa a cadeira, né, como dizia o Papa Francisco aqui no documento, né? Então, imaginemos que lá na glória celeste, né, Maria Santíssima vem ali como a Rainha do Céu, né, a mãe de todos os santos e santas, né? E logo abaixo de Maria, então, estaria a figura de São José. Assim foi elevado aos céus, né? Então, Papa Francisco nos trouxe, e na semana passada eu já dizia sobre isso, sobre essa grandeza desse Pai que acolheu, desse Pai que amou, né? Desse Pai que educou, desse Pai que ajudou o próprio Deus, né? O menino Jesus, desde então da sua concepção até o momento de sua morte, né? Então, São José ajudou a Jesus, ensinou Jesus, ou, como dizia também Papa Francisco, através da educação, através do ensinamento de José, Jesus conseguia então compreender o mistério de Deus através de São José. E Papa Francisco, então, nesse documento, nessa carta apostólica, ele veio separando alguns títulos para São José dentro desse documento, e dentro desse cada título ele foi declarando, por exemplo, como Pai amado, né? E aqui ele coloca então essa grandeza de São José sendo elevado ao céu, abaixo apenas da Virgem Santíssima.
coloca como um segundo título Pai na ternura, né? Então, aquele onde Jesus viu a ternura de Deus em José. Assim disse Papa Francisco. Por isso ele coloca nesse título São José como Pai da ternura. Então, Papa Francisco nos mostra que Jesus, pela ternura de José, ele conseguiu também, então, ver a ternura de Deus. Olha só que riqueza que é, então, esse documento. E no terceiro título desse documento, ele vai colocar São José como Pai na obediência. Então, sabemos pelas Escrituras, sabemos pela Igreja, pelos ensinamentos que temos na nossa doutrina católica, que São José, a exemplo de Maria, ele foi também obediente. Na semana passada, por exemplo, nós temos também um programa na Rádio RM 87, aos domingos, às 20 horas, e aí no domingo eu perguntava, né, para a Glaciane, que está nos acompanhando lá, para ela dizer resumir Maria, ou, né, colocar uma palavra que simbolize para ela Maria, né? E é tão difícil a gente encontrar uma só palavra. E assim também para José. Quando eu perguntava para o William, né, que está nos ajudando lá também com a música, coloque uma palavra, né, de São José, ou defina São José em uma palavra. E é tão difícil, porque são tantas virtudes desse casal, tanta virtude dessas figuras divinas, mas que também dentro da natureza humana serviram. Mas uma delas é a obediência de José, a obediência de Maria ao plano, a obediência ao chamado. Então essa é uma das virtudes dessa família, né? Também Jesus se enquadra, mas sobretudo dentro dessa natureza humana, Maria e depois José, sendo obedientes a esse plano maravilhoso que Deus tinha para a humanidade, e eles fizeram parte então desse plano. Então, dentro desse título do Pai na obediência, Papa Francisco vai nos dizendo, de forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meios de sonhos. Então, sabemos pela Escritura que Maria recebeu a visita do anjo, né? Ela recebeu a visita, ela teve um diálogo ali então com o anjo, com Gabriel, e São José teve também essa visita, mas as revelações de Deus através do anjo a José foram através de sonho, né? Então, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifestava a sua vontade. Então era através de sonhos, né, que Deus revelava ao seu povo os seus desejos, os seus desígnios, as suas promessas. Então através de sonhos. Assim aconteceu com São José. Mas dentro dessa obediência, Papa Francisco vai nos dizendo que José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria. Imagina um homem, né, que tinha ali Maria como se fosse, né, ali a sua, ou seria, né, a sua esposa, mas antes mesmo que eles tivessem algum tipo de relação, ela chega então para ele e diz que está grávida. Então, como diz Papa Francisco, São José teve uma angústia imensa por conta dessa gravidez que era incompreensível. Humanamente, impossível de entender, porque nós sabemos de que maneira acontece a concepção da vida. É necessário a relação entre o homem e a mulher para que então aconteça a vida, né, a fecundação. Então, como poderia Maria chegar a José dizendo que estava grávida sem que tivessem uma relação? Então,
Francisco, o Papa Francisco vai nos dizer isso, que São José sentiu uma angústia, porque não compreendeu de que forma isso haveria acontecido. Mas, não querendo difamá-la, ele decide então deixá-la de forma secreta, né? Porque se ele declarasse isso naquele tempo, Maria seria sem dúvida apedrejada, né? Poderia receber aí o castigo pior naquele momento, né? Por conta então de uma traição, de um adultério. Então ele decide a princípio abandonar Maria secretamente e não defamá-la, né? Mas aí acontece então o primeiro sonho. E Papa Francisco, nessa carta apostólica, dentro dessa parte de São José como pai da obediência, ele vai revelando para nós os 4 sonhos, da qual São José recebeu a visita do anjo nesses sonhos e lhe foi revelado através desse sonho. Então, nesse primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema. Então imagina angustiado, na incerteza de como que poderia Maria ter concebido o filho, não tendo eles uma relação. Então nesse primeiro sonho o anjo o ajuda a entender, como diz Papa Francisco, esse grave dilema. Então quando o anjo diz: não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, conforme o evangelista Mateus nos revela lá no capítulo 1. A sua resposta foi imediata, como diz a palavra, o próprio evangelista Mateus: despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Né? Lá Mateus também, ainda nesse capítulo 1, ou seja, após a revelação do anjo, José consegue então compreender aquilo que humanamente era incompreensível. E veja, iniciei essa transmissão com a música do Espírito Santo, e é necessário que nós, em todos os momentos, já no início do nosso dia, no início do nosso trabalho, no início dos nossos afazeres, que a gente faça a oração ao Espírito Santo. Porque dentro da nossa natureza humana, muitas coisas que são planos e desígnios de Deus para nós são incompreensíveis, porque nós somos humanos e, sendo humano, temos nossas fraquezas e limitações e muitas vezes não entendemos o plano de Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que nos dá a capacidade de, mesmo em nossa fraqueza humana, compreender os mistérios divinos, entender os desígnios de Deus para nós, para a nossa família. Papa Francisco daqui a pouco vai nos ajudar a entender um pouco mais isso, mas vejam que bonito quando o anjo diz então a José: ela concebeu e é obra do Espírito Santo. E então, naquele momento, José também consegue, pela ação do Espírito Santo, compreender aquilo que humanamente era incompreensível. Então, vejam que coisa bonita. Com a obediência, superou o seu drama e salvou Maria. Então, nesse primeiro sonho, José recebe em sonho a visita do anjo, que lhe faz compreender aquilo que era um dilema, né, para ele, aquilo que era uma angústia para ele. O anjo consegue fazê-lo então entender pela ação do Espírito Santo. Então, nesse primeiro sonho. Depois, Papa Francisco vai revelando para nós nessa carta e nos ajudando a entender o segundo sonho de José. Então, no primeiro, houve a ele também essa revelação e a compreensão daquele plano de Deus em Maria pela ação do Espírito Santo, que humanamente era incompreensível. No segundo sonho, o anjo dá uma ordem a José
quando ele pede para que ele levante, tome o menino e sua mãe, para que eles fujam para o Egito e fique lá até que ele fosse avisado novamente, porque Herodes procurava matar então o menino. Todas essas narrativas estão no Evangelho de São Mateus. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. Então, vejam, o título dessa segunda parte, ou dessa terceira, perdão, que nós estamos lendo da Carta Apostólica, trata de São José como pai da obediência. Então, no primeiro sonho, ele, recebendo a visita do anjo, consegue compreender o plano de Deus e aceita, então ele está ali sendo obediente. No segundo sonho, também, logo após o anjo lhe visitar e dizer que ele precisava pegar Jesus e Maria e partir para o Egito, porque a terra onde eles estavam era uma terra onde seria perigosa. Herodes queria matar, procurava matar então o menino Jesus. E ele, mais uma vez, obediente ao plano, ele toma o menino e Maria e fogem para o Egito. Depois, Papa Francisco vai nos relatar o terceiro sonho. Então, aqui, depois do Egito, com confiança e paciência, vejam outras virtudes de São José. José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Imagina, humanamente falando, ele talvez ali naquele período, no Egito, junto com José e com Maria, talvez na natureza humana, querendo partir logo, querendo voltar logo, mas obediente, ele aguardava aquilo que era prometido, ou que havia sido prometido pelo anjo. Fique lá até que eu lhe avise quando poderá regressar. Então, ele teve paciência, ele teve confiança e ele teve a obediência. José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho, depois do informar que tinha morrido aquele que queriam procurar e matar o menino, ele ordena então que ele se levante, tome o menino, sua mãe e regresse até a terra de Israel. Então, nesse terceiro sonho, mais uma vez, São José, obediente ao plano de Deus, aceita e executa aquilo que foi lhe informado por sonho. Depois, durante a viagem de regresso, tendo ouvido dizer que reinava na Judéia em lugar de Herodes, o seu pai, Arquimeu naquele momento, Arquilau, perdão, teve medo de ir para lá. Então, advertido em sonho, quarta vez. Então, todos os sonhos aqui revelados. O primeiro sonho, quando ele compreende o plano de Deus, quando ele consegue compreender pela ação do Espírito Santo que Maria havia concebido por obra do Espírito. Depois, no segundo sonho, quando o anjo pede para que ele tome o menino e sua mãe e fujam para o Egito, porque eles era perigoso naquele momento para o menino, porque Herodes queria matá-lo. Depois, no terceiro sonho, quando então o anjo diz que ele pode voltar, porque aquele que procurava matar o menino estava morto. E depois, então, pela quarta vez, quando ele regressava e ficou sabendo que o filho de Herodes, que estava em seu lugar, ele também, advertido em sonho pela quarta vez, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Então, mais uma vez, em sonho, São José recebe a informação, a mensagem, a ordem e, obediente, ele aceita e cumpre o plano de Deus. Depois, Papa Francisco vai nos falar da revelação que São Lucas, evangelista Lucas, de modo particular, tem o cuidado de assinalar que os pais de Jesus observavam todas as prescrições da lei
os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria após o parto, da oferta do primogênito a Deus. Ou seja, Jesus pôde então também compreender dentro da família de José e de Maria pessoas que eram obedientes ao plano, a todas as prescrições da lei naquele momento, naquele período. Na função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus. José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, a ponto que vai narrar também aqui Papa Francisco, nessa carta apostólica, aquela passagem do Getsemane, quando então Jesus, já sabendo que a sua hora havia chegado, ele então diz ao Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a sua vontade. Ali então Jesus expressa essa submissão ao Pai, né? Submissão que ele aprendeu com Maria e com José. Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Então, Jesus aprendeu. Tal vontade torna-se o seu alimento diário, mesmo no momento mais difícil da sua vida, que, como eu disse, diz Papa Francisco, aquele vivido no Getsemane. Então, é nesses momentos difíceis que, sendo obedientes, muitas vezes nós crescemos. Assim acontece quando nós, por exemplo, conseguimos lutar contra a nossa humanidade. Por exemplo, no exercício do jejum, no exercício da oração diária, da oração do Santo Terço, que para muitos é tão difícil, até mesmo talvez nas nossas atitudes, nas palavras, em nossas ações, nos sacrifícios, que muitas vezes é difícil para nós, mas aqui Papa Francisco vai nos ensinar e nos ajudar a compreender aquilo que Jesus fez, ou seja, nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis, né, vivido, como a exemplo do Getsemane, quando Jesus então sabia que sua hora havia chegado. Sendo obediente, ele se torna ainda mais santo, ele se torna ainda mais próximo de Deus, e assim devemos ser cada um de nós, obedientes, mesmo em situações difíceis, mesmo em tempos difíceis de crise, precisamos ser obedientes ao plano de Deus. E qual é o plano de Deus para nós? É a salvação. Esse é o desejo, é que sejamos salvos, é que sejamos na terra como sal, como luz, aqueles que dão sabor, que dão direção. Então nós precisamos ser obedientes ao plano de Deus. Assim termina então esse terceiro título, onde Papa Francisco, nessa carta apostólica, por conta dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, e Papa Francisco, então, no dia 8 de dezembro, publica essa carta apostólica, esse documento que vai e deve chegar a toda a Igreja, a todo o povo de Deus. Amém? Quero saudar os irmãos e irmãs que participaram aqui comigo nessa transmissão. Também você que depois talvez vai poder acompanhar. A Heloísa Carvalho, uma boa noite. A Maria Ângela Giacometti, boa noite. A paz de Jesus, Heloísa. A Renata Batista, boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima. Amém. O Márcio Moreira também, desejando a paz de Jesus, o amor de Maria. A Conceição Vasconcelos, pedindo pela saúde da sua família. A Edna Aparecida, também pedindo oração para o seu irmão Edson Tomás Rodrigues de Melo, que está com câncer no estômago. Márcio, pela saúde da sua mãe. Eu creio, Senhor, e deve mesmo crer, filho, na promessa de Deus.
A Heloísa Carvalho pedindo oração pelo seu primo, não está bem. A Cassiara Mello também pedindo oração para sua prima Maiara Fernandes e o bebê. Ela está em repouso por conta de sangramento. Que Deus possa acalmar e tranquilizar seu coração e que dê muita saúde a todos. A Andréia Ruiz Eugênio, boa noite, a paz de Jesus. Andréia e o Leandro, que são coordenadores da Pastoral da Família em nossa paróquia. A Maiara Fernandes, amém. Deus está entrando com providência, em nome de Jesus, assim seja. Cassiara Mello, Heloísa Carvalho, Maria Eunice, também colocando o seu irmão Paulo Deodato Leite, que se encontra internado no hospital em Avaré. Que o Senhor possa abençoá-lo também e visitá-lo. Dorival Filho, Oliva, o Dorival Filho colocou aqui um link, não sei qual é. A Lídia Assis, a Laide Donato Martins, a Gisele Mazon, Olívia Passebon, Isabel Angélica, pedindo oração também e saúde da sua família, mandando um abraço. Sou de Pedro Alexandre, da Bahia. Olha que bênção. Também pelos seus filhos, João Gabriel e Miguel. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa a Maria e o Cirso Souza. A Edisa Pacola, Edisa, boa noite. Andréia, o Paulo Vieira, Paulinho, abraço. Deus abençoe todos que nos acompanharam nesse momento, nessa reflexão familiar. O Wilma Assis também participando conosco. E para nós encerrarmos, vamos colocar aqui uma música de São José. Assim estamos nesses dias de quinta-feira. O primeiro que a
música muito bonita. São José, me ajuda a ouvir Deus, me põe de pé. E assim encerramos essa transmissão pedindo a São José, padroeiro universal da Igreja, patrono da família, que possa, por sua intercessão, pela intercessão de Maria, chegar até nós, até cada um e cada uma que nos acompanha nesse momento, nessa transmissão, as bênçãos de Deus. Que o Senhor possa chegar até a sua casa, até a sua família, entrar em seu lar, trabalhar em todas as situações, em todas as dificuldades, em todos os momentos de sua vida, que você alcance em Deus, através do Espírito Santo, a força, a esperança de tempos melhores. Deus abençoe você, querido irmão, que acompanhou e que vai acompanhar. Estaremos de volta na próxima semana. Quero convidar você também a participar de toda a programação aqui da página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e também da RM 87, a Sintonia da Fé. Estamos lá também junto com o Padre Milton, com toda a equipe da RM 87, todos os dias aí com programações. E nós estamos lá da Pastoral da Família aos domingos, às 20 horas, todo domingo, das 20 às 22 horas. E nesse próximo domingo nós estaremos lá na RM 87, transmitindo aqui também pela página, em uma noite de louvor em família. E você é convidado a participar. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.